Olá, pessoal! Hoje vamos falar de mais-valia, que é uma teoria que geralmente cai nos conteúdos tanto da escola para vestibular, mas que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade para entender. Essa teoria, ela é do Karl Marx e ela está tentando analisar o processo de trabalho. Para a gente começar a entender a mais-valia, nós precisamos entender também que ela está condicionada aos indivíduos e à posição deles no processo dialético. Para quem não viu ainda, eu tenho um vídeo sobre materialismo histórico e dialético do Karl Marx e eu vou colocar ele aqui para você entender melhor esse assunto. Então, estando condicionado tanto à burguesia quanto ao proletariado e essa luta entre essas classes, o trabalho ele tem três elementos, que é a força de trabalho, que é a força de trabalho que o proletário vai vender ao burguês. Então, essa força de trabalho, ela consiste basicamente em transformar algo sem valor em algo com valor. É o que o trabalho geralmente nas fábricas faz, transformar uma matéria-prima em um objeto. Então, o segundo elemento vai ser justamente o objeto de trabalho. É aquilo que o trabalhador vai transformar ao longo desse processo. E o terceiro elemento são os meios de produção, que geralmente estão nas mãos dos burgueses, que detêm tanto o lugar em que a fábrica está localizada, as máquinas que serão utilizadas para transformar a matéria-prima, a água, a luz, tudo isso é um conjunto do meio de produção. O burguês é o dono desse meio de produção. E para o Karl Marx, todo trabalho em si mesmo, ele já gera valor. E esse valor ele vai ser medido pela transformação da matéria-prima em objeto que posteriormente vai ser vendido e vai ser transformado em lucro. Só que aí é que entra a teoria da mais-valia. O trabalhador geralmente trabalha por um salário e ele está condicionado a trabalhar algumas horas do seu dia ou muitas horas, porque se a gente for pensar no começo da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam até 16 horas por dia. Então, já diminuiu um pouco, se a gente for ver na contemporaneidade, porém, essas horas trabalhadas por ele vão retornar para ele em forma de salário. Só que a mais-valia vai ver que as horas que esse trabalhador tem ali por dia, ao longo do mês ou de toda a vida de trabalhador dele, ele vai receber apenas o salário e esse salário ele não está ligado ao lucro, porque para o Karl Marx esse trabalhador pode produzir muito lucro, mas o que retorna para ele não tem nada a ver com esse lucro, é só o salário mesmo, é aquela quantia que ele vai ganhar todos os meses e o lucro, se não vai para o trabalhador, vai para o burguês, o dono do meio de produção. E é isso que é a mais-valia. É o excedente de trabalho, é a transformação do objeto em lucro que não retorna para o trabalhador, vai apenas para o dono do meio de produção. E o Karl Marx, ele vai também dividir a mais-valia em mais-valia absoluta e mais-valia relativa. A mais-valia absoluta, ela consiste nesse excedente de horas de trabalho convertidos em lucro que não retornam para o trabalhador. E a mais-valia relativa, ela vai empregar tecnologias, porque a tecnologia, gente, não é só isso que a gente imagina na nossa contemporaneidade, como celulares, internet. Ela também tá presente nas sociedades desde a Revolução Industrial. Então, uma máquina que faz algo automatizadamente, ela já vai ser uma tecnologia empregada no processo do trabalho. Então, um trabalhador que está operando uma máquina, ele pode estar dentro da mais-valia relativa, porque
baixa um pouco o tanto de horas que ele trabalha para produzir esse lucro, e o lucro vai ser transformado nele operando essa máquina e aumentando a produtividade. Se você for pensar no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, ele tá, em determinado momento, ele tá ali numa esteira, num processo fordista, que era da época dele, e ele tá operando, fazendo só um tipo de trabalho, e fazendo só esse tipo de trabalho, ele está fazendo muitas peças em série. E é assim que se gera lucro na mais-valia relativa. Então, diminui-se as horas trabalhadas, porém, o trabalhador continua gerando lucro para o dono do meio de produção. E tem até como você fazer um cálculo. Se você quiser, se você trabalhar em algo que gere lucro, até mesmo com metas num call center, você pode até calcular o tanto de lucro que você gera e o tanto de salário que você recebe. E assim, a mais-valia fica um pouco mais próxima do que a gente entende no processo de trabalho. E é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até a próxima!